Você pode sentar? Gente, graça e paz a todos. Amém, irmãos? Que alegria poder estar aqui. Eu sempre digo, o Juliano ele tem várias virtudes e qualidades, mas ele tem um defeito. Ele é meio exagerado. Mas, brincadeiras à parte, o Juliano é um amigo já de longa data, como ele disse. E desde que eu conheço o Juliano, ele tem algo que sempre me chamou muita atenção. O amor por Jesus. O amor por Jesus. Sempre incansável na obra do Senhor, sempre se dedicando em tudo aquilo que ele faz, por onde ele anda, onde ele está. Quando ele se propõe a fazer algo, ele faz sempre com muita graça e com muita dedicação. Então eu louvo a Deus pela vida do Juliano, pela vida da Rosana, toda a sua família. Muito bom estar aqui com vocês nessa noite. E você deve estar se perguntando, né? Meu Deus, sábado à noite, conferência, nós vamos falar sobre esse tema proposto ali no Data Show, o Anticristo. Que loucura é essa? Sábado à noite, conferência, falar sobre o Anticristo. Irmãos, mas eu entendo que esse tema é um tema-chave quando a gente fala sobre o fim dos tempos. O Anticristo é uma peça fundamental, uma peça-chave nos desdobramentos do tempo do fim. Então é importante nós entendermos, é importante nós termos clareza a respeito das profecias, é importante a gente saber, porque se não acontecer na nossa geração, como mesmo o pastor Juliano falou aqui, se não acontecer na nossa geração, mas que nós possamos preparar uma nova geração, e que essa nova geração possa ter discernimento, clareza, entendimento acerca dos eventos que acontecerão. Quem é que vai me ajudar no slide? A Bela. Beleza, então. Eu dou um ok e tu passa o slide, tá bom? Então vamos lá. Pode passar o slide? Então nós temos como objetivo aqui, eu vou mais em tom de aula mesmo, tá? Até a gente conversou, eu e o Juliano. A gente estava pensando até numa ministração, uma pregação, mas a gente achou por bem fazer em tom de estudo bíblico mesmo. Então a gente vai nesse tom até o final, tá bom? Então o nosso objetivo aqui hoje, meu objetivo aqui hoje é trazer um entendimento acerca do conceito anticristo. A gente vai buscar entender através da Bíblia Sagrada o que é o conceito anticristo, o termo anticristo. Também a gente vai entender o que é o espírito do anticristo e também vamos falar sobre o império do anticristo. Tá bom, gente? Então, eu sempre gosto, eu sou meio chato, assim como professor de teologia, nas minhas aulas, eu gosto sempre de indicar livros para quem gosta de estudar, para quem gosta de ler, para quem gosta ou quer se aprofundar sobre esse assunto, sobre esse tema. Eu trouxe aqui a indicação de 3 livros. O livro principal desses 3, que se eu pudesse indicar para você apenas um livro, seria O Anticristo Islâmico, do Joel Richardson. Esse livro é um livro fantástico, é um livro que é o trabalho da vida do Joel, e ele disserta, né, uma tese, discorre uma tese sobre o anticristo que vem do Islã, que vem do Oriente Médio. Então é um ótimo livro, então você pode adquirir, que você vai estar sendo abençoado, beleza? E temos outras indicações, depois eu vou passar esse slide para o Juliano, ele passa para vocês também, vocês anotem os livros para estarem adquirindo e se aprofundarem no tema, tá bom, gente? Bom, eu pensei, né, antes de começar a falar sobre tudo, eu achei importante eu colocar aqui o método que eu vou utilizar para analisar as profecias e tudo mais. Quando a gente fala sobre Apocalipse, sobre escatologia, sobre interpretação de profecia, nós temos basicamente 4 métodos de interpretação. Isso faz toda a diferença. Por exemplo, se um professor de teologia
de uma outra escola estivesse aqui, talvez ele ia trazer um estudo totalmente diferente do que eu vou trazer aqui, dependendo do método que ele utilizasse. Eu vou me utilizar aqui do método futurista para a interpretação das profecias. Esse método futurista é um método utilizado, por exemplo, pelos escritores, os autores bíblicos. Como que os autores bíblicos liam as profecias? Como que, por exemplo, Jesus interpretava o livro de Daniel? Como que o apóstolo Paulo interpretava o livro do profeta Daniel? Como que eles interpretavam Ezequiel? Como que Pedro interpretava, por exemplo, o livro de Joel? Se você for analisar, os autores bíblicos, eles interpretavam as escrituras, as profecias que apontam para o tempo do fim, utilizando o método que era comum da sua época, chamado método futurista. Ok? Então, ou seja, o que isso significa? Significa que os escritos do Antigo Testamento, os escritos do Novo Testamento, que falam a respeito do tempo do fim, eles apontam para esse tempo do fim. Muitas escolas acreditam que, por exemplo, muitas profecias já se cumpriram lá no tempo de Nero, lá no tempo de Domiciano, dos imperadores, etc. E como a gente utiliza esse método futurista, nós entendemos que as profecias bíblicas, elas se referem ao tempo do fim, aos últimos dias. Tá bom, gente? Pode passar? Então tá, vamos falar então um pouquinho sobre o anticristo. O anticristo, ele sempre foi um tema de muitas especulações, não apenas nos nossos dias, mas desde o primeiro século, né? Perguntas como: quando que o anticristo vai se manifestar? Quem é o anticristo? Qual a identidade dele? Essas perguntas aí, elas sempre percorreram a história da igreja, tá? Lá no primeiro século, a igreja cristã apontava como anticristo a figura dos imperadores. Por quê? Por conta das perseguições, por conta de todo o levante contra a igreja, até mesmo as execuções, o martírio e tudo mais. Então, a igreja, na fase da perseguição, olhava para a figura dos imperadores, que se achavam semideuses, alguns exigiam até adoração. Então, a igreja olhava para essas pessoas e diziam, para determinado imperador, dizia que este seria então o anticristo, aquele era o anticristo. Mas aí o tempo passou e provou que não era bem assim. Na Reforma Protestante, por exemplo, o Papa era visto como o anticristo. Então Lutero e os demais reformadores olhavam para a figura do Papa e então diziam: esse cara aqui é o anticristo. Aí veio a Contra-Reforma, que é o movimento de estanque da Reforma. A Contra-Reforma foi idealizada pela Igreja Católica, uma mobilização da Igreja Católica, e logo eles colocaram a figura do anticristo sendo Lutero. Óbvio, Lutero dividiu a igreja, etc. Então, eles diziam que Lutero era o anticristo. Aí vai o século XX, século XXI, sempre teve figuras que foram apontadas na história como anticristo. Então, Hitler, eu lembro da época, essa vai me denunciar, mas eu lembro da época do Bush. O presidente Bush é o anticristo, Aí veio o Obama, então o Obama foi apontado, aí depois veio o Macron na França, Aí hoje nós temos o Elon Musk é o anticristo para muitos, Enfim, então existe muita especulação e muita discussão acerca dessa identidade enigmática desse personagem que vai se manifestar no fim dos tempos. E nós vamos ver aqui o que a Bíblia fala sobre isso. Então nós vamos percorrer pela Bíblia. Então eu convido você a deixar a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler alguns textos e vamos examinar aqui as Escrituras. Primeiro vamos definir o conceito anticristo. O anticristo, essa palavra anticristo, por incrível que pareça, ela não aparece em muitos livros da Bíblia. Esse conceito, esse termo, ele aparece somente em João. Mas nós temos outros autores bíblicos que falaram sobre o anticristo, mas usaram outros nomes. É João que vai dar nome aos bois. É João que vai catalogar e dizer que a figura do homem lá do fim dos tempos é o anticristo. O significado de anticristo é aquele que se opõe a Cristo.
É alguém que pretende tomar o lugar de Cristo, ou reúne essas duas características. Então, são duas palavras do grego, né? Anti-Christos. Então, anti significa se opor, né? Ou tomar lugar. Então, basicamente é isso. É alguém que tenta, de alguma forma, tomar o lugar ou se opor a Cristo, aqui no caso do anticristo. Bom, no Antigo Testamento, vamos falar primeiro do Antigo Testamento, nós temos muitas passagens que falam sobre o anticristo, como eu falei, mas não dão esse nome para ele. Né? Então, por exemplo, o livro que talvez mais fala sobre essa figura enigmática que vai se manifestar no tempo do fim, é o profeta Daniel. Então eu já indico para vocês a leitura do livro do profeta Daniel, que tem muita coisa boa. Depois nós vamos ver aqui até Jesus referenciando Daniel. Então, em Daniel nós temos no capítulo 7, no capítulo 9, no capítulo 11, Daniel fala a respeito desse personagem. Daniel utiliza a expressão o abominável da desolação. Então, esse abominável que traz desolação é o anticristo já mencionado por Daniel com outras palavras. Então, basicamente, na teologia de Daniel, o anticristo é alguém que vai perseguir o povo de Deus, perseguir os santos, vai ser um líder mundial no fim dos tempos, né? Então ele vai comandar aí cerca de 10 nações. Então Daniel faz essa exposição. Seguindo em frente, ainda no Antigo Testamento, nós temos Ezequiel. Ezequiel 38 e 39 fala de Gog e Magog. Ou seja, Gog, na verdade é Gog de Magog. Gog aqui, mencionado por Ezequiel, é um líder que vai encabeçar uma rebelião e uma perseguição contra o povo de Deus, justamente no tempo do fim. E Gog aqui é o nome escatológico do anticristo. Tá? Então, os nomes do anticristo é Gog, e Magog aqui é da terra. É Gog da terra de Magog. Ok? Depois a gente fala mais sobre isso, a gente vai falar sobre a questão da localização, tá? Do anticristo. Bom, já passando para o Novo Testamento, nós temos Jesus. Olha o que Jesus fala acerca desse personagem. Lá em Mateus 24, 15 e 16, quem quiser abrir aí, vamos folhear a Bíblia, vamos buscar essas referências. Eu tenho aqui, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí. Jesus fala assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Isso aqui eu acho muito legal. Isso aqui é muito interessante. Jesus está se utilizando do texto do profeta Daniel. E ele fala assim, o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Essa expressão, o que Jesus está falando aqui? Jesus parte do princípio que você lê o profeta Daniel, que os seus ouvintes já leram o profeta Daniel e que conhecem as profecias relacionadas a esse personagem do fim dos tempos. Então, eu acho isso muito interessante, Jesus fazendo referência, Jesus lendo o profeta Daniel, nos dando essa dica. Então, o termo que Jesus usa aqui é o mesmo termo usado pelo profeta Daniel, o abominável da desolação. Ok? E Jesus, isso é muito louco, muito interessante, Jesus não gasta muito tempo falando sobre o anticristo. Jesus usa só uma expressão. O sermão do capítulo 24 é enorme. Jesus fala sobre o fim dos tempos, vários eventos que vão acontecer, o princípio das dores, etc, etc. Jesus fala sobre tudo que vai acontecer no tempo do fim. E quando ele vai falar dessa figura que, como eu disse, tem uma importância no tempo do fim, ele só usa uma expressão já usada pelo Daniel e diz assim, quem lê entenda. Ou seja, leia o profeta Daniel e você vai entender. Interessante isso. Daí vem Paulo lá em 2 Tessalonicenses, a gente ia até ler esse texto, talvez a gente leia depois, eu ia ler aqui na introdução, mas eu quis ganhar tempo. Em 2 Tessalonicenses, Paulo usa a expressão o homem da iniquidade. O homem da iniquidade. Talvez algumas outras versões vai mudar um pouquinho, o homem do pecado, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa.
Então, Paulo também fala sobre esse homem. É muito interessante porque Paulo coloca a manifestação do anticristo como um sinal que antecede a volta do Senhor. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. 2 Tessalonicenses capítulo 2, tá? 2 Tessalonicenses capítulo 2. Depois a gente volta para esse texto, tá? Mas Paulo fala do homem da iniquidade. Aí vem João, nas suas epístolas. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 13. E 2 João, versículo 7. João, como eu disse para vocês, é aquele que dá nome aos bois. É João que vai cunhar o termo anticristo. Então, em Daniel, em Jesus, em Paulo, ainda não é anticristo, não é chamado por esse nome. Mas é João que vai dar esse nome, e aí se perpetua esse nome, se populariza esse nome, anticristo. Em Apocalipse, temos menção do anticristo? Sim, claro, temos. E é muito louco isso, porque em Apocalipse não aparece a palavra anticristo. E também não aparece a palavra arrebatamento. É muito... Mas não é porque o texto não cita, não é porque o texto não fala, é porque não está lá. Ok? Na verdade, está lá, mas você precisa entender os outros textos e aí você vai compreendendo melhor. Então, em Apocalipse, o anticristo é a besta do capítulo 13. Ok? A besta que se levanta do mar, que sobe do mar, enfim. E a besta que sobe da terra é o falso profeta. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tá bom, gente? Ok? Então, essas são a definição que a Bíblia traz, as menções e as referências que a Bíblia faz sobre esse personagem. Tá? Então, nós temos bastante referências em Daniel, nós temos em Jesus, quando explica o fim dos tempos, nós temos em Paulo, quando fala sobre isso, nós temos em João e nós temos no Apocalipse. Bom, agora aquela pergunta de $1 milhão. O que é o anticristo? Por quê? Eu já ouvi pessoas falando, o anticristo na verdade é um espírito. O anticristo não é uma pessoa, o anticristo não vai ser um homem. Aí eu já vi pessoas falando, não, o anticristo é o império, é as nações, enfim. Aí vem essa pergunta, o que é o anticristo? O anticristo é um espírito, o anticristo é um homem, o anticristo é uma pessoa, o anticristo é um império. O que é o anticristo? A resposta para essa pergunta é que o anticristo é as três coisas. Ele é um espírito, ele é um império e ele é uma pessoa. É uma pessoa que vai ter um CPF e tudo mais. Pode passar. Ele é uma pessoa, um espírito e um império. Todas essas três definições, essas três conceituações definem o que vai ser o anticristo no tempo do fim. O espírito, a pessoa e o império. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o espírito. Quero explicar para você o que é o espírito do anticristo, ok? Então, o espírito do anticristo é a mensagem do anticristo, é a teologia do anticristo. Agora eu quero fazer esse exercício com vocês. Vamos abrir a Bíblia lá? 1 João capítulo 4, versículo 3. Alguém abre para nós e já pode ler, se você achar, já pode ler. E outra pessoa abre para nós em 1 João capítulo 2, versículo 22. Escola Bíblica do Menino. Vamos lá. 1 João capítulo 4, versículo 3. Então, como eu disse, o espírito do anticristo é a sua mensagem, é a sua teologia. Então vou mostrar para você o que é a teologia do anticristo, ok? Quem achou 1 João capítulo 4, versículo 3? Um de cada vez, senão dá briga. Pode ler. Vai. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual que temos ouvido que é o Deus de Deus. E presentemente
já está no mundo. Ok. Então aqui, todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus e tal, é o espírito do anticristo. Agora, o segundo texto, 1 João capítulo 2, versículo 22. Um de cada vez. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo. Aquele que nega o Pai. Prestem atenção. Esse é o anticristo, que nega o Pai e nega o Filho. Nega Jesus Cristo, nega o Pai e nega o Filho, ok? Beleza. Então, nós estamos vendo aqui a teologia do anticristo, o espírito do anticristo, ok? Então, dentro dessa teologia, fica evidente que o anticristo é alguém que nega, olha só, presta atenção, galera, a deidade de Jesus, a divindade de Jesus, ok? O espírito do anticristo nega a trindade, porque se nega o Pai, nega o Filho, nega o Espírito Santo, nega a trindade, nega a filiação de Jesus, vocês viram ali no texto, Pai e Filho, ele mencionando. Então, o espírito do anticristo nega a filiação de Jesus ou que Deus tem um filho. E aí, quando você olha para a história, eu gostaria de incrementar isso, junto a esses textos, quando você olha para a história, você olha Apocalipse, olha Daniel, olha Ezequiel, que são as profecias referentes à perseguição do fim dos tempos, encabeçada por essa figura chamada anticristo, ou Gog, ou abominável da desolação, fica implícito duas outras verdades: o ódio contra Israel e o ódio contra a igreja. Ok? Então esse é o espírito do anticristo. Nega a divindade, nega a trindade, nega a filiação de Jesus, nega que Deus tem um filho. Ele é odioso para com Israel, odioso para com a igreja. Ok? Pode passar, Dan. Então esse é o espírito do anticristo. Agora, mas isso vai estar bem explícito nessa pessoa? sim, nós vamos chegar lá, tá? Então todo movimento, aí agora eu estou falando do espírito do anticristo, tá? Todo movimento, seja ele secular ou religioso, preste atenção nisso, que imprima uma ou mais pontos citados acima, está encarnando o espírito do anticristo. Entenderam? Então tem um movimento, seja ele secular ou religioso, que persegue Israel, ou que nega a divindade de Jesus, ou que viva isso de alguma forma, já está por antecipação encarnando o espírito do anticristo. Ok? Então, dentro desse entendimento, nós tivemos vários anticristos na história. Dentro desse entendimento, nós temos vários anticristos na história. Por exemplo, Faraó é uma espécie de anticristo. Ele persegue o povo de Deus, ele persegue os israelitas, ele mata os israelitas, manda matar, enfim. Nabucodonosor também, que destruiu Jerusalém. Nós temos Herodes. Nós temos Hitler, que matou 6 milhões de judeus. Nós temos Stalin, Mussolini, e por aí vai. Então todas essas figuras aí, de alguma forma, encarnaram o espírito do anticristo. Ok? Vamos lá. Então esse é o espírito do anticristo, a teologia, a mensagem do anticristo, né? Então a segunda questão, o anticristo é uma pessoa? Eu já disse que sim também. A gente pode dizer que ele é uma pessoa. Então, dentro dessa questão dele ser uma pessoa, o anticristo ele será o líder mundial desta era. Ele irá guerrear contra Deus ao perseguir Israel e a igreja. E nós temos várias referências, vai faltar tempo de a gente explorar isso, a gente tem bastante coisa para falar aqui, mas depois, como eu disse, eu vou disponibilizar o slide, você pode acessá-lo. Nós temos base bíblica para afirmar que o anticristo será um homem, um perverso que executará os planos de Deus no tempo do fim. Os planos de Satanás, perdão, no tempo do fim. Então, sobre essa questão dele ser uma pessoa, nós temos Jesus falando, né, a fala de Daniel, o abominável da desolação. Então parece que ele está falando ali, se referenciando a um homem. Daniel 7,25 diz que ele desafiará o Altíssimo. Então ele fala
peremptoriamente, ele desafiará o Altíssimo. Então parece que ele está se falando de um homem, de uma pessoa. E Paulo fala, como eu disse, quando se manifestar o homem da iniquidade, tá? Então o homem da iniquidade é muito específico, né? É bem pontual. Aqui está falando de um homem específico, tá? Então essa fala de Paulo aqui, ela é muito importante, né? Paulo se direciona aos irmãos de Tessalônica. Ele escreve a primeira carta aos irmãos da igreja de Tessalônica, porque os irmãos, muitos crentes estavam morrendo e ficou aquela dúvida, e agora? Né? Paulo disse que Jesus estava voltando, Jesus não voltou, os irmãos morreram, o que aconteceu com eles? Aí Paulo escreve a primeira carta, explicando como que vai ser a volta do Senhor. E aí, o que acontece? Os irmãos de Tessalônica acabaram largando tudo e ficando numa boa, esperando só Jesus voltar. E aí Paulo escreve a segunda carta. Paulo diz assim: gente, vocês não entenderam nada. Vocês não precisam, né, largar tudo. Vai acontecer algumas coisas antes de Jesus voltar. Então, dentro desse entendimento, irmãos, para Jesus voltar ainda faltam algumas coisas acontecer. Alguns sinais específicos vão precisar acontecer. O primeiro deles, Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses, a vinda da apostasia e a manifestação do homem da iniquidade. Então, antes, Jesus tem uma teologia, né, que é muito pregada por aí, parece que Jesus vai voltar assim, enfim, a gente entende, respeita, mas temos procurado ensinar o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia diz. Então Paulo está dizendo o quê? Paulo está dizendo: olha, irmãos, calma, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Antes de Jesus voltar, antes de acontecer essas coisas, vai acontecer algumas coisas bem específicas. Primeiro, a vinda da apostasia, um tempo de apostasia terrível. E segundo, a manifestação do homem da iniquidade. Por isso que eu disse que o anticristo, ele é uma peça-chave. É uma peça-chave no fim dos tempos. Tá? Então, Paulo se utiliza essa expressão, mostrando que se trata especificamente de um homem. Um homem que executará os planos de Satanás. Pode passar, Anabela. Então, eu trouxe aqui algumas referências para vocês também sobre a genialidade do anticristo. Porque esse cara, com base nas profecias, ele vai ser alguém, não vai ser qualquer Zé Orelha. Não vai ser qualquer Zé Orelha. Ele vai ser um líder, um diplomata, que vai, num primeiro momento, colocar a casa em ordem. Eu coloquei ali, né? Ele será um gênio oracional, ou seja, vai ser alguém com uma oratória incrível, alguém que vai convencer multidões, vai ser um gênio militar, vai ter exércitos, né, ao seu comando. Cerca de 10 nações vão estar aliadas com ele, seguindo cegamente as suas ordenanças. Então vai ser um político, como eu falei, da diplomacia, um cara que sabe se posicionar, um gênio comercial, um gênio religioso, porque essa parte também do gênio religioso é importante a gente falar, e a gente vai bater nessa tecla. O Jean disse que eu posso ir até meia-noite, tá, irmãos? Então, vocês cobrem até depois. Ele será um gênio religioso no sentido de que ele vai ser adorado. Ele vai ser adorado. Apocalipse fala daqueles que adoraram a besta. Aí algumas pessoas falam que o anticristo, eu já ouvi isso, né? O anticristo vai de alguma forma extinguir todas as religiões, não vai haver religião nenhuma, e o que vai ser adorado é uma nova ordem mundial, sabe? E o que as profecias nos mostram não é isso, é ele sendo adorado, tá? Um gênio intelectual também, como eu já mencionei. Pode passar lá. Gente, até aqui
Tá tranquilo? Alguém quer comentar alguma coisa? Ou querem deixar pro final? Como é que ficou isso, Juliano? É? Então tá bom. Então vocês me aguentem aí, não vão dormir. Se dormir eu dou um berro, né? Então tá, então vimos que ele é o espírito do anticristo, né? Nós temos base bíblica para dizer que existe o espírito do anticristo que já está operando no mundo já desde a antiguidade, dentro daquelas premissas que foram elencadas ali. Nós temos o anticristo como uma pessoa, também a Bíblia fala isso, e agora nós temos o império do anticristo. O que é o império do anticristo? O império do anticristo é a máquina do anticristo. É a máquina na qual ele vai desempenhar todos os seus planos, todos os objetivos e os seus propósitos. Né? Então nós temos, com base nas profecias de Daniel, nós sabemos que pelo menos 10 povos, 10 nações vão seguir o anticristo, vão seguir o seu líder. 10 nações. Tá? Isso a gente chama de coalizão de nações. Então o exército seguirá ele. E aí uma grande questão, né? Sobre esse ponto aqui. Uma pergunta que eu levantei e eu trouxe aqui para a gente pensar. Será que o mundo inteiro, todos os povos vão seguir o anticristo? Quem acha que sim? Oi, gente, vocês estão com vergonha, estão com medo? Vamos lá. Quem acha que o mundo inteiro vai seguir o anticristo? Dentro dos povos, algumas pessoas irão seguir, não a nação toda, né? A pergunta nesse sentido, a pergunta. Isso, nesse sentido. Por quê? Tem muitas pessoas que acreditam que todas as nações vão seguir o anticristo. Eu acho que sim, sempre vai ter um ali naquele meio que vai seguir, né? Sim, mas o que eu quero propor aqui, com base também nas referências ali, é que existem nações que não seguirão o anticristo. E as nações seguirão o anticristo, como diz Daniel, você diz também. Isso. E muitos, né, vão ser os perseguidos, né? Nós, Isso. os odiados, vão seguir o anticristo, né? Quem não tiver as marcas, enfim. Exato. É aí mesmo. É aí que eu queria chegar. Existem 10 nações. Isso eu acho que é interessante que fique bem claro assim, para nós. 10 nações, 10 civilizações, 10 povos, por assim dizer, vão seguir o anticristo cegamente. Essas 10 nações que ele vai comandar, essas nações vão fazer tudo que ele mandar. Aí vai ser a união dos povos e tal. Mas a gente sabe que o mundo não é constituído apenas de 10 nações. Ok? Existem nações, com base nessas referências que eu trouxe aqui para vocês, 10 nações, outras nações, que vão de alguma forma tentar guerrear contra ele. Vão tentar se opor a ele. Então vocês pensem no tempo do fim, com todas as questões humanitárias que a gente conhece, que existem. Imagina um líder maluco lá, reunir 10 nações. Claro, como eu disse, ele vai convencer a muitos, vai ter tudo isso, mas existem nações que vão resistir e vão tentar guerrear, vão tentar resistir. Tá? Então a influência dele majoritária vai ser sobre 10 nações. Essa é a máquina do anticristo. Tá? Aí depois vocês podem conferir os textos ali e tudo mais. Tá? Eu vou disponibilizar. Pode passar. Então, a outra questão de onde virá o anticristo? A gente sempre ouviu muito também essa questão. Eu tive contato há muito tempo atrás com a escatologia pentecostal. Daí eu lembro de um livro do pastor Antônio Gilberto, saudoso Antônio Gilberto. Ele dizia que o anticristo ele iria vir da Rússia, mas ele falava assim categoricamente, assim, vai vir da Rússia. Ele não tinha nem dúvida, assim, o anticristo vai vir da Rússia. Daí, por que da Rússia? Bom, porque a Rússia era comunista, porque não sei o que e tudo mais. Então era justamente isso, por conta que eles estavam, essa teologia do Antônio Gilberto enlatada nos Estados Unidos, e os Estados Unidos na época estavam vivendo a Guerra Fria.
Então, os comunistas eram os demônios, enfim. E aí acabou refletindo isso na teologia pentecostal. Então eles diziam categoricamente que o anticristo vinha da Rússia. Então, já ouvi também que o anticristo viria da Alemanha. O anticristo vir dos Estados Unidos é a pior, para mim é a pior de todas. O anticristo vir dos Estados Unidos, né? E por que não? Por que a gente pode dizer assim, não, isso não faz sentido algum? Por quê? Porque, irmãos, as profecias bíblicas, elas fazem parte de um contexto histórico. Israel é o centro da Bíblia, é o centro das profecias bíblicas. Então, as nações citadas, né, que fazem parte do império do anticristo, são todas nações vizinhas de Israel. O inimigo, o anticristo, daqui a pouco a gente vai verificar, ele vem do norte. Norte de quem? Norte da América do Sul? Não. Norte de Israel. Ok? Então é esse ponto que a gente precisa entender na interpretação das profecias que falam sobre o fim dos tempos. E aí pode passar, Bel. Então, temos que lembrar que a Bíblia não foi escrita no contexto ocidental, como eu disse, né? Foi escrita no contexto oriental. Pode passar também. Volta um. Então, a referência talvez mais clara sobre de onde virá o anticristo é ainda na profecia de Gog e Magog, de Ezequiel 38, 39. Como eu disse para vocês, Gog é o nome escatológico do anticristo. Gog da terra de Magog. Então está lá no versículo 15, no capítulo 38 de Ezequiel: virá da sua terra do extremo norte com sua grande cavalaria e o seu poder, seu exército poderoso. Então ele virá do norte de Israel. Pode passar. Então, aí os estudiosos de profecia, das profecias bíblicas, eles vão situar geograficamente onde fica Magog, perdão. Fica ali ao norte de Israel, perto da atual Turquia. Tá? Então, essa é a região aproximada aqui, né, mais ou menos, né, a gente também não consegue definir categoricamente, mas nós temos a noção mais ou menos de onde virá, que hoje esse território fica na atual Turquia, como eu falei. E é engraçado e curioso ao mesmo tempo. Jesus, em Apocalipse 2:13, ele está escrevendo para as igrejas da Ásia Menor, lá em Apocalipse, as cartas do Apocalipse. E Jesus escreve para as igrejas da Ásia, e essas igrejas, elas ficavam exatamente aí. E uma das cartas que Jesus escreve para uma das igrejas, se eu não me engano, é Pérgamo. Jesus fala assim: sei onde habitas, está o trono de Satanás. Pode ser uma referência já a algo futuro, né? Então, é dessa região que vem o anticristo, tá? Na atual Turquia, mais ou menos. Pode passar. Outra pista valiosa para a gente avaliar, para a gente analisar aqui as profecias é fornecida pelo profeta Daniel. Daniel fala que a cidade, lá no capítulo 9, versículo 26, preste atenção nisso, tá? A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. A cidade, olha a pista que Daniel nos dá. O lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O governante que virá aqui, ele está falando no contexto do anticristo. O anticristo é o governante que virá. E ele diz que o governante que virá, o templo vai ser destruído pelo povo do governante que virá. E aí, quando você olha para a história, quem que destruiu o lugar santo? Quem que destruiu o templo? Foi Tito, em 70 depois de Cristo. Um episódio lamentável, né? Então, o Império Romano destrói completamente e se cumpre aqui a profecia de Daniel. O lugar santo foi destruído em 70 depois de Cristo. Daí, quando você vai olhar os registros históricos, você vai ver que quem destrói o templo, embora a história
se perpetuou, né, que quem destruiu foi os romanos, mas quando você olha basicamente os relatos históricos, quem destrói o templo são soldados provincianos, soldados que vinham da Síria, eles eram árabes, egípcios que trabalhavam, que estavam prestando serviço para Roma. Pode passar, Abel. Eu não vou ler tudo isso, mas basicamente é o seguinte: Tito ele faz uma incursão contra Jerusalém, só que os soldados do Império Romano, eles eram árabes, e eles estavam loucos para destruir Jerusalém e destruir o templo. Então eles não obedecem à ordem do imperador, eles destroem tudo, tacam fogo em tudo e estavam ensandecidos. Tá? Depois vocês podem ler essas referências que eu trago aqui, são referências históricas, e aí vocês talvez vão entender melhor o que eu estou falando. Mas basicamente o povo que destrói o templo são os vizinhos de Israel, o povo árabe que trabalhava para o Império Romano. Então, dentro dessa profecia de Daniel, nós podemos dizer que o povo do governante que virá é o povo árabe, tá? Isso porque eles são os irmãos, né? Os filhos de Ismael, os irmãos de Israel, e eles têm um ódio. Quando você estuda a história bíblica, você vê que existe um ódio impregnado, né? Um ódio contra os judeus, um ódio contra Israel, um ódio contra Jerusalém, e no ano 70 depois de Cristo isso ficou evidente. Tá? Tem várias referências históricas. Tá? Eu gostaria que o Juliano passasse para o pessoal esse slide depois, e aí vocês podem ler, tá? Que vocês vão entender. Pode passar, Beto, para a gente ganhar tempo. Pode ir. Então, com base nesses dados, podemos afirmar sobre a localidade do anticristo, de maneira certeira, que a Bíblia nos apresenta. Ele vem do norte de Israel, tá? Então isso é uma certeza bíblica. Da onde vem o anticristo? Norte de Israel, da região da antiga Ásia Menor, atual Turquia, tá? E também nós podemos dizer que haverá uma coalizão de nações que vão seguir, como eu disse, o anticristo. Aí tem a estátua de Daniel, que também é importante, mas vai faltar tempo para a gente trabalhar ela, pode passar. Bom, quando que surgirá o anticristo no cenário histórico? Qual é o momento, basicamente, que o anticristo vai surgir? Como a gente viu, por vários momentos, pessoas apontando que o anticristo tinha se manifestado, mas qual é exatamente o momento histórico? Com base na Bíblia, ele surge em um momento de muita confusão. Presta atenção nisso aqui, gente. Muita confusão. A princípio, como um grande solucionador de problemas, um diplomata, um articulador político que unirá povos em torno do seu ideal e enganará muitos. Então, possivelmente o anticristo ele se manifesta no tempo que a gente conhece na Bíblia como após o princípio das dores. O princípio das dores é um termo escatológico também, mencionado por Jesus no sermão escatológico, no sermão profético, em Mateus capítulo 24. Jesus menciona um período complexo e conturbado na história da humanidade, que antecede o que nós chamamos de a grande tribulação. Esse período vai ser, o princípio das dores também vai ser um tanto quanto caótico. E aí parece que o mundo vai estar num cenário de desolação, e aí surge um líder para colocar ordem na casa, alguém que vai arrumar as coisas, alguém que vai trazer uma espécie de prosperidade momentânea, tá? Em Apocalipse no capítulo 6, quando os selos são abertos, o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Claro, existem outras interpretações também, alguns vão dizer que é Jesus. Eu não interpreto dessa forma, porque está no contexto de outros cavaleiros que não tem nada a ver com Jesus, então não faz muito sentido. E quem abre o selo é o próprio Cristo. Ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. Quando Jesus abre os selos, em Apocalipse capítulo 6, então começam os eventos
da grande tribulação, com o surgimento dessa figura chamada Anticristo. Tá bom? Pode passar. Bom, e aí nós vamos entrar num ponto importante também da fala de hoje, já meio caminhando para o final. Essa pergunta, né? Porque a gente viu que a Bíblia aponta que o inimigo vem do norte, nós apontamos que o povo do príncipe, que é o povo árabe, os irmãos de Israel ali, que hoje odeiam Israel. Israel está numa localidade cercada por nações muçulmanas. É o único povo diferente ali naquele lugar, é o povo de Israel. Você pode estudar, você vai ver o que eu estou falando, não existe... Tem um mapa ali. Exatamente. Ali no Oriente Médio, aqui eu vou... Ó, Israel está aqui, né? Nessa faixa, todas as nações aqui, desde o Egito, Arábia Saudita, Iraque, Síria, Turquia, Irã, todas as nações são nações muçulmanas. Hoje, a nação onde a gente acredita que vai muito possivelmente ser o berço do surgimento do Anticristo é uma nação densamente muçulmana. Pode passar. Então, não sabemos se ele virá do Islã, mas eu quero propor algumas questões para a gente pensar, ok? Primeiro, ele virá da nação, da região da atual Turquia, nação islâmica. Virá do povo que destruiu o templo, povo árabe. Liderará uma coalizão de nações que atacarão Israel. Quais as nações do mundo que odeiam Israel? Os árabes, que em sua grande maioria são muçulmanos. Então assim, ó, eu já quero deixar claro que isso não é xenofobia, tá? Eu acredito que eu estou falando para pessoas maduras, inteligentes. Você pode discordar também, não tem problema. Isso não é xenofobia, a gente não está atacando os árabes, eles são os demônios, não é isso. Nós estamos falando sobre o tema anticristo, da onde que ele vai vir, com base nas profecias. Ok? Então assim, nós amamos o povo árabe, né? Nós oramos para que Jesus salve cada vez mais, e é isso que eu acredito no tempo do fim, um grande despertamento desse povo, porque afinal de contas, eles também são filhos de Abraão, ok? Eles também são filhos de Abraão. Existem promessas para Ismael, promessas, cara, que competem ali com promessas que foram feitas para Isaac, ok? Então a gente tem que ter esse discernimento, a gente tem que ter essa maturidade. Não estou atacando o povo, estou falando das profecias bíblicas. Vamos lá. Então, agora a gente viu essas evidências e também é importante a gente falar sobre a teologia islâmica. A teologia islâmica, quem prestou atenção no que eu falei aqui, ela, dentro das religiões, é uma das que mais encarna o espírito do anticristo. E eu vou mostrar isso para vocês. O Islã nega a divindade de Jesus. O Islã nega a trindade. O Islã nega a filiação de Jesus. Tá? Lá na mesquita, o Juliano teve lá, né, Juliano, lá em Israel. Na principal mesquita está escrito assim, que Deus, Allah, no caso, né, Allah não tem filho. Deus não pode ter filho, Allah é Deus e ele não tem filho, algo desse termo assim. Tá? Então é uma premissa básica do Islã, que é uma religião que vem depois do cristianismo. Pode falar? É legal mencionar que eu gosto disso, e quando eu fui eu não sabia também, que a mesquita islâmica está em cima do templo de Jesus. Monte do templo. Está em cima basicamente do templo da oração do judeu. Então, tipo assim, isso já demonstra uma afronta, né? Porque estão em cima do lugar santo do judeu. E em cima, toda a esplanada da parte de cima, citou que ao redor de Israel são nações islâmicas ou muçulmanas, em cima do território de dentro ali é o território palestino. É como se fosse uma nação, uma pequena nação, dentro de uma nação grande, onde para você entrar você tem que passar por uma guarda, e quando o judeu quer entrar no lugar que ele é santo, tem que pedir autorização para o palestino. Tá? Pensa nos caras. Bem isso. Então o Islã nega a divindade, nega a trindade, nega a filiação de Jesus.
E aqui, gente, o ódio a Israel e a igreja também é algo muito forte dentro da cultura islâmica, né? Dentro do extremismo islâmico. Tá, pode passar que daqui a pouco a gente volta. Olha só, o grupo islâmico ISIS, geralmente considerado como um grupo terrorista, é uma milícia formada em outubro de 2004 por insurgentes iraquianos. Assim como outros grupos rebeldes muçulmanos, não se apresenta como um mero grupo rebelde, preste atenção nisso, mas como um movimento social, como um braço armado, que tem uma missão política: estabelecer política e religiosa, né? Estabelecer as bases para um califado islâmico mundial. Passa para nós lá, né? E olha que o discurso de um dos membros do ISIS, esse vídeo tem na internet, tá? Ele diz assim: em nome de Alá, preste atenção, em nome de Alá, bênçãos e orações sejam sobre o mensageiro de Alá. Damos graças a Alá que nos capacitou a percorrer a sua vereda e nos juntamos ao Estado Islâmico no Iraque e Síria. Bendizemos a Alá que nos capacitou de prestar fidelidade ao comandante de todos os crentes, Abu Bakr, o nosso comandante. Nos comprometemos a obedecer-te, nos comprometemos a morrer. Conduza-nos a qualquer coisa que Alá te ordene. Conduza-nos até os tiranos e infiéis, onde quer que estejam. Dizemos a vocês a mesma coisa que disse Abraão ao seu pai: de fato, nos desassociamos de vocês, de tudo que vocês adoram, se não for unicamente a Alá. Nós renunciaremos, entre vocês e nós surgiu a eterna animosidade e ódio, até que vocês creiam unicamente em Alá. Dizemos a vocês o mesmo que disse o profeta Maomé: trouxemos o massacre até vocês. Saibam disso, ó infiéis. Por Alá limparemos a península arábica da sua presença, seus imundos. Nós tiraremos Jerusalém de vocês, ó judeus. Nós conquistaremos Roma, Andaluzia, se Alá quiser. Digam lá, e a multidão grita. É recente isso. Pode ir, 2014. Pode ir. Então, o que a gente vê aqui, gente? Tem outras citações que a gente poderia mencionar, mas nós vemos aqui um desejo de um califado mundial. Existe um livro chamado A Queda do Ocidente, que trata sobre essa questão do Islã invadir o mundo, o califado invadir o mundo. Em países da Europa, como França, por exemplo, já estão em desequilíbrio social, porque existem muitos muçulmanos que foram para lá e já estão impondo algumas questões aos seus moradores, e já está em desequilíbrio, já está acontecendo algumas revoltas naqueles lugares, e muitos outros lugares da Europa também. Agora eu queria analisar com você, para a gente finalizar, e aí a gente abre para a pergunta, a escatologia islâmica. Nós estamos falando da escatologia cristã aqui, ok? Mas existe também a escatologia islâmica, e a escatologia islâmica, ela é interessante e é importante a gente analisar, porque ela tem algumas referências que cruzam com a nossa escatologia e que no mínimo muito curioso e até mesmo assustador. Dentro da escatologia islâmica existe um personagem que os muçulmanos aguardam, chamado de Al-Mahdi, que é aquele que guia, se eu não me engano, algo do tipo. Al-Mahdi é o Messias islâmico. Os muçulmanos estão esperando o seu Messias, que eles vão chamar, de Al-Mahdi. É uma figura messiânica na escatologia islâmica que se acredita aparecer no fim dos tempos para livrar o mundo do mal e da injustiça. Diz que ele é descendente de Maomé e que aparecerá pouco antes do profeta Isa e levará os muçulmanos a governar o mundo. Então, no fim dos tempos islâmicos, eles acreditam que vai vir o Al-Mahdi, que vai ser esse personagem. Eles acreditam que ele vai colocar ordem nas coisas. Olha só, comecem a pegar as referências. Ele vai botar ordem no mundo, ele vai executar os infiéis, ele vai fazer coisas
maravilhosas para o povo árabe. Ele vai subjugar Jerusalém, ele vai subjugar Israel, e ele vai se manifestar um pouco antes de alguém que eles esperam, chamado de Isa, que é Jesus. Então, pode passar mais um que eu vou resumir aqui. Aí. Então, a escatologia islâmica acredita na manifestação de Jesus. Isso mesmo, Jesus. Eles acreditam que Jesus vai vir no fim dos tempos, um pouco depois do Al-Mahdi. Esse Jesus, que eles chamam de Isa, ele vai descer sobre as asas de 2 anjos, e ele vai quebrar a cruz. Ele vai descer de uma maneira poderosa, e ele vai mostrar ao mundo que a cruz e que tudo aconteceu com Jesus que nós pregamos é tudo mentira, é tudo é tudo falsidade, que a igreja mentiu, e que quem tem a revelação original dos acontecimentos de verdade é o povo islâmico, é o Corão e toda a tradição islâmica. Esse Jesus aqui, chamado de Isa, ele tem algumas características que são muito importantes. Ele fará descer fogo do céu. Para eles, Jesus vai fazer descer fogo do céu. Ele terá autoridade, ele terá poder, e ele trabalhará para Al-Mahdi. O mundo vai perguntar para ele: Jesus, agora que tu nos disse que a cruz é uma mentira, agora que tu nos disse que tudo isso é uma grande farsa, quem que a gente deve seguir? Vocês devem seguir Al-Mahdi. Então, o Isa, o Jesus que os islâmicos esperam, ele vai ser uma espécie de sacerdote religioso de Al-Mahdi, da religião que Al-Mahdi está querendo implementar. Daí, gente, olha só, isso é muito louco. A gente começa a fazer um cruzamento com as profecias bíblicas. Vai ser um falso Jesus. Falso Jesus. E aí a gente faz um cruzamento com a escatologia bíblica, a nossa escatologia. Já te passo. A gente faz um cruzamento com a nossa escatologia. No tempo do fim, já pegou. No tempo do fim, se manifestam 2 bestas, ok? A que sobe do mar e a que sobe da terra. A que sobe do mar é o anticristo, e a que sobe da terra é o falso profeta. É o sacerdote da religião da besta. O falso profeta, está escrito em Apocalipse, ele faz descer fogo do céu. Ele faz descer fogo do céu. E ele trabalha para a besta número 1, que é o anticristo. Imagine só, pessoal, quando isso começar a acontecer de verdade. Imagina quando o mundo estiver vivendo isso. Os cristãos, primeiro, olha só, o mundo que nós vivemos, de informação, de tecnologia, de vídeos, que acontece uma coisa lá no Oriente, já chega para nós em questão de minutos aqui. Imagina isso acontecendo de verdade. Imagina o Isa, esse falso profeta se manifestando, fazendo descer fogo do céu. Todo mundo, Apocalipse diz que eles adorarão a besta. Sim. Apocalipse diz que eles falarão contra Deus, eles profanarão o nome de Deus, eles amaldiçoarão a Deus, e eles vão adorar a besta, o anticristo. Por quê? Porque isso acontecendo aos olhos de todos, a igreja vai ser de alguma forma descredibilizada. Sim. Imagina só, gente, quem vai permanecer são os crentes fiéis, a igreja perseverante, a igreja sofredora. A igreja sofredora vai permanecer no tempo do fim. É a igreja que vai perseverar. Então, o mundo vendo isso, as pessoas com pouca fé, abandonando, debandeando. Lembra que Jesus diz, Paulo diz, tempo da apostasia? Essas coisas não acontecerão antes que venha a apostasia e que venha
O homem da iniquidade. Pode falar. Não, eu estava falando ali do líder ali. Estava com a minha esposa aqui. O Luiz falou ontem, ensinou pra gente. O Luiz falou bastante em Mateus 24. Estava falando bastante também, está reforçando bem. Mas é interessante que falou do falso profeta, né? Porque Jesus falou em Mateus 24, os falsos cristos. Pô, cara, isso já não vai pro link, cara. Os falsos cristos, né? Vai vir vários ISIS. Vamos dizer assim. Exato. Mas vai ter o maior, né? Vai ter o maior. E é incrível, assim, como a Bíblia se conecta. Cara, é muito doido como a Bíblia se conecta, como a gente precisa ter base, a gente precisa ter fundamento, a gente precisa, irmãos, amar a vinda do Senhor. Amém. Amar a vinda do Senhor. Paulo fala sobre isso, todos aqueles que amam a sua vinda. Gente, eu não sei você, mas a vinda do Senhor é algo que, sabe, me faz o meu corpo vibrar. Quando eu começo a estudar as profecias, quando eu começo a entender a respeito do tempo do fim, o meu coração começa a ferver. Porque eu sei que o nosso Deus, Ele está no controle da história. O mundo vai entrar num caos danado, gente. A igreja vai ser perseguida. Somente aqueles que têm base, fundamento, fé, esses vão perseverar até o fim. E vai ser um tempo difícil. Mas ao mesmo tempo eu creio, irmãos, que nesse tempo do fim, a igreja perseverante, a igreja sofredora, é a igreja que vai estar vivendo Joel capítulo 2, versículo 28. O Espírito do Senhor derramado sobre toda a carne, sobre aqueles que creem. Então, irmãos, nós precisamos estar preparados. Pode passar um pouquinho? Então, ainda falando sobre isso, alguns pontos de conexão. O anticristo será um líder mundial que governará por 7 anos. Isso existe nas profecias islâmicas. O anticristo, nas profecias islâmicas, ele vai governar por 7 anos. Olha lá a profecia em uma das sunas. O Mahdi vai encher a terra com equidade e justiça. Uma vez que estava cheio de opressão e tirania, ele governará por 7 anos. Aí, gente, a profecia de Daniel 9:27. Ele firmará uma aliança com muitos por 7 anos. Olha só como tudo se encaixa. Pode passar. O anticristo vai atacar e conquistar Jerusalém. Zacarias capítulo 14. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja. Aqui todos é uma linguagem genérica, tá? Todas para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada. Uma das profecias islâmicas. O Mahdi vai conquistar Jerusalém. Jerusalém será a localização do seu califado bem encaminhado e no centro de domínio islâmico que será chefiada por Imam al-Mahdi. Pode passar. Essa parte aqui, para mim, é muito forte também. Mahdi executará os infiéis, quem não acreditar no Islã, através de decapitação. Olha só o que uma das profecias islâmicas diz. Eu vou incutir o terror nos corações dos incrédulos, ferirei acima dos seus pescoços. Eles não dão uma facada, por que eles não dão uma espadada, por que eles não matam com uma bomba, por quê? Por que eles gostam de arrancar a cabeça? E Al-Mahdi vai fazer isso lá no tempo do fim, lá nos últimos dias. Porque essa foi uma prática do líder, do profeta Maomé. Ele matou vários judeus, arrancando suas cabeças. Foi um genocídio. Se eu não me engano, mais de 400 judeus foram mortos. Tiveram suas cabeças arrancadas pela própria mão do profeta Maomé. Então, quando eles cortam as cabeças dos infiéis, isso para eles é um ato simbólico. Claro que eles matam através de bomba, etc., né, tudo mais, mas arrancar a cabeça é um ato simbólico. Pode passar. Não, volta para mim, por favor. Olha só, gente. Aí. Beleza, eles vão arrancar a cabeça, né, dos infiéis. Olha o que diz Apocalipse.
Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. O que aconteceu com eles, irmãos? Decapitação. Nossa, esse link foi top. Decapitados. Esses são os que não adoraram a besta. Quem é a besta? Não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam a marca na sua testa e na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo. Então, irmãos, aqueles que estiverem na grande tribulação e não adorarem a besta, não adorarem o anticristo, preparem suas cabeças. Eu não estou querendo assustar. Eu não querendo assustar ninguém. Mas é mote rápido. Eu não estou querendo assustar ninguém. Não estou querendo botar terror em ninguém. Mas, e nem todos morrerão na grande tribulação. Nem todos morrerão. Tá, gente? Nem todos morrerão na grande tribulação. Nem todos vão morrer com essas cabeças arrancadas. Mas, uma parte de cristãos que vão resistir, que não vão querer adorar, que vão se opor, terão as suas cabeças arrancadas no ato simbólico feito por o anticristo e os seus fiéis. Pode passar. Mahdi realizará muitos sinais, prodígios e milagres. Nos últimos dias, Mahdi aparecerá. Deus vai lhe dar poder, Deus, no caso Allah, vai lhe dar poder sobre o vento e a chuva, e a terra trará sua folhagem. Ele vai dar riqueza profusamente, e rebanho será em abundância. Então, dentro da profecia islâmica, Mahdi é alguém que é muito poderoso, vai ter grande poder sobre a atmosfera e etc. Olha o que 2 Tessalonicenses fala. Paulo fala no capítulo 2, versículo 9. O aparecimento do iníquo, que é o homem do pecado, que a gente citou anteriormente, é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira. Então Paulo também já fala que o anticristo, o homem do pecado, vai ser alguém muito poderoso nos sinais. Isso vai ser determinante para o engano de muitos nos últimos dias. Pode passar. Então, pode passar. Aí tem outra convergência muito interessante. A profecia de Daniel 11:37. Ele não terá respeito aos deuses dos seus pais. Deuses aqui é Elohim, tá? Então, na verdade, a tradução Deus aqui é uma tradução pobre. Elohim, no Antigo Testamento, serve também para Deus, no singular, tá? Então, ele vai ser alguém que não vai ter respeito pelo Deus dos seus pais, tipo Deus de Abraão, enfim, e não ao desejo de mulheres, nem qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Então, a ideia aqui é o desrespeito com as mulheres. Então, ele nem ao desejo de mulheres. Então, ele vai ter um desrespeito muito grande às mulheres. E aí eu pergunto para vocês, pode passar, qual é a religião, volta um, por favor. Qual é a religião no mundo que hoje mais desrespeita as mulheres? Hoje, um homem pode ter, por exemplo, 4 mulheres. E ele pode, inclusive, pela lei islâmica, se ele não se agradar lá do que a mulher fez, ele pode colocar a mulher no quarto e bater nela, sem problema nenhum, espancá-la, batê-la. E tudo isso, as mulheres também não têm defesa, tem que andar com todo aquele aparato, não tem liberdade, não podem, uma série de coisas não podem. Então o anticristo vai ser alguém com essa raiva também, com essa fúria contra as mulheres. Pode passar. Então, o que nós podemos dizer sobre tudo isso, meus irmãos? Nós devemos continuar em espírito de clamor, de oração, examinando as Escrituras e nos preparando para o tempo do fim, sem ser preconceituosos, como eu falei, com os irmãos árabes, com o povo islâmico, mas orando para que o Senhor Deus desperte eles e que o Senhor Jesus seja pregado para eles, que eles possam reconhecer o senhorio de Cristo. Pode passar.
existem promessas, né, que são poderosas para o povo árabe. Eu acho que é Isaías, eu coloquei a referência ali, se eu não me engano é Isaías, tá? Ainda naquele dia, na grande dia, né, o dia do Senhor, haverá uma estrada ligando o Egito à Síria. Os assírios irão para o Egito e os egípcios para a Síria. Os egípcios e os assírios prestarão culto e adoração juntos ao Eterno. Naquele dia Israel será um mediador entre as nações do Egito e da Síria, uma bênção sobre a face da terra. Então Yahvé, o Senhor dos exércitos, proclamará essa palavra abençoadora: bendito seja a nação do Egito, bendito o meu povo a Síria, obra das minhas mãos, e Israel minha herança, povo escolhido. Então, irmãos, nós vimos aqui uma série de referências que mostram nações que vão se levantar contra Israel no tempo do fim. Vai ser um tempo, vai ser as dores de Jacó, o choro de Jacó, um tempo muito difícil para Israel e para a igreja. Mas eu creio, com base também nessas profecias, que haverá um despertamento no tempo do fim. Vai haver um despertamento no tempo do fim. Até mesmo aqueles que de alguma forma estão indo para o lado errado, de alguma forma estão apoiando a pessoa errada, no tempo do fim verão o Senhor, porque a Bíblia diz que todo olho verá. Então imagine essa cena, né, o Senhor voltando, as nações reconhecendo a soberania de Jesus. Vai se cumprir o que Paulo fala em Filipenses: todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Então eu acredito, embora apresentar tudo isso para vocês, mas eu sou otimista no seguinte aspecto, de acreditar que no tempo do fim vai haver um tempo de despertamento, um tempo de salvação, principalmente para Israel e para os seus irmãos. Amém? Amém. Vamos ficar de pé então? Esqueci que tinha as perguntas, mas vamos orar, depois a gente vê isso. Agora, ó Jesus, como nós te louvamos, Senhor. Nós nos reunimos nessa noite, Deus, para estudar a respeito de acontecimentos que o Senhor predisse em sua palavra, Deus. E nós estamos profundamente convencidos que o Senhor é o Senhor da história, que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, que a história está nas suas mãos, o controle dos reinos, o controle dos impérios mundiais. Por isso, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, Senhor, em quebrantamento, em oração, pedindo para que o Senhor nos desperte para essa verdade, Senhor. Que nós possamos ser proclamadores dessa verdade, proclamadores do Teu Evangelho no tempo do fim, Senhor. Não nos deixe ser apáticos, não nos deixe ser indiferentes, não nos deixe ser, Senhor, sonolentos, despreocupados, sem compromissos com a verdade, com a mensagem do Teu reino. Desperta-nos, ó Deus. Traz, Espírito Santo, clareza ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso entendimento. Amém. Traz, ó Deus, revelação, que nós possamos ser a geração que vai proclamar o Teu retorno. Amém. Com intrepidez, com graça, com ousadia, Senhor. Eu oro aqui nessa noite pelos meus irmãos. Eu oro aqui, Senhor, por gerações representadas. Amém. Pelo mais velho até o mais novo, Senhor. Que a realidade da Tua vinda possa ser uma verdade que queime nosso coração ao ponto de não nos deixar descansar, não nos deixar nos acomodar a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Leva-nos para esse lugar, Senhor.
Leva-nos a esse entendimento, a essa maturidade. Queremos, Senhor, nos desenvolver nos dons. Queremos ser a igreja do fim. Queremos proclamar. Enche-nos do Teu Espírito. Batiza-nos com Teu Espírito. Vem imprimir em nosso coração, ó Deus, as verdades perpétuas do Teu reino, Senhor. Não nos deixe nos esconder, Senhor. Que possamos ser proclamadores, arautos. Desperta-nos, Senhor, desperta-nos, desperta-nos. Enquanto o império das trevas está trabalhando, que nós possamos ser incansáveis, Deus. Que nós possamos ser preocupados. Que nós possamos ser íntimos do Senhor nesses últimos dias. Sim, Jesus. Ter intimidade contigo, Senhor. Conhecer Teu coração. Amém. Conhecer Tua beleza, contemplar a Tua beleza, Senhor. Amém. Eu oro nessa noite por uma igreja que está caminhando para este lugar, Senhor. Eu oro por líderes, eu oro por irmãos, eu oro por pessoas que talvez estão cansadas e aflitas, que entraram nesse ambiente nessa noite com preocupações, com dificuldades, com crises. Senhor, nessa noite eu oro pedindo para que Teu Espírito Santo traga um bálsamo sobre o coração do Teu Filho, Senhor. Traga um bálsamo sobre o coração da Tua serva, Deus. Que embora nós falamos sobre um tema importante, o mais importante é que o Senhor governa, o Senhor reina, e nós possamos estar profundamente comprometidos com essa verdade, Deus. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, crendo que Tu és o Deus soberano sobre todas as coisas. Obrigado, Jesus. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado, Senhor. Que possamos continuar, Senhor, e que o Senhor possa derramar das Suas ricas bênçãos. Que o Senhor possa acrescentar revelação em nós, revelação em nosso coração, em nosso entendimento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos a bênção sobre o Teu povo. Nós declaramos a bênção sobre cada um que aqui veio, mesmo com o cansaço, mesmo com as dificuldades, mesmo com as lutas. Senhor, eu oro sobre cada um que aqui está nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.